Bom, hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância de você realmente entregar os seus anseios, as suas dificuldades e o dia de amanhã nas mãos daquele que já escreveu a sua história. Então, vamos começar primeiro lendo aqui essa passagem, lembrando que Jesus estava ali no monte. Então, isso aqui é uma parte do Sermão do Monte. E vamos lá. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é quem estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Se a gente for só pegar aqui um recorte para vocês, quando a gente vai para a versão NAA, Jesus, nesse versículo 34, ele fala assim: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É muito difícil, pessoal, a gente às vezes entender como Deus pode estar cuidando de algo quando aquele algo que estamos pedindo para Ele ou concentrados em resolver, ele não se desdobra, ele não se forma da forma que até engraçado, né? Ele não se molda da forma que a gente tá pensando. Então é muito complicado às vezes de coração a gente entregar tudo isso nas mãos de Deus, porque acaba sendo natural nosso encontrar a nossa forma de resolver, a nossa forma de tentar mostrar para Deus o quanto o nosso plano é melhor, ou o quanto o nosso plano é o mais perfeito, né? Por mais que muitas das vezes nem percebemos que fazemos isso com Ele, porque a partir do momento em que você confia, em que você diz que o confia, diz que você acredita que não, tá bom, seja feita a vontade de Deus, é importante com que você faça das suas palavras não só as suas atitudes, mas aquilo que está dentro do seu coração. Porque às vezes você pode estar vivendo não, é porque Deus sabe de tudo, já entreguei nas mãos dele. Você consegue falar, mas dentro do seu coração você sabe que você ainda não aceitou aquela situação da forma como você poderia aceitar. Então, eu me lembro que muitas vezes eu já passei o meu roteiro para Deus do que eu queria fazer, de como eu queria que aquilo fosse resolvido de uma forma natural, de uma forma humilde. Não, assim, eu tenho essa situação aqui, por favor, para me ajuda, eu preciso ver isso, preciso resolver aquilo. E às vezes a gente vai indo nesse automático como se Deus ele não soubesse daquela dor. E sinceramente eu já passei por muito tempo tendo raiva dele, porque ele via o quanto que eu estava precisando daquela quantia de dinheiro, ele via quanto eu estava precisando daquela provisão, seja em relação ao trabalho, seja em relação à minha vida pessoal, seja tudo, sabe? Então às vezes é comum a gente enxergar Deus ou como
como se ele fosse, estivéssemos ainda, né, no Antigo Testamento, onde precisamos levar sacrifícios até o templo, e aí às vezes a gente vai pra igreja e não, beleza, porque nesse domingo, pô, caramba, como eu tô pedindo pra ele já tem umas 2 semanas, nesse domingo eu não vou faltar na igreja não, porque aí se eu faltar ele vai ficar chateadinho comigo. Aí se ele ficar chateadinho, aí ele vai ficar de cara feia, ele não vai querer me dar aquilo que eu pedi, então deixa eu ir pra igreja, porque aí pelo menos, ó, ele vai ver que nesse domingo me chamaram pra ir pra tal lugar e eu disse não, porque aí... Pessoal, às vezes é até um pouco ingênuo da nossa parte a gente achar que Deus ele não conhece o mais íntimo do nosso coração. E quando você para pra olhar assim, eu vou usar aqui agora uma analogia a uma criança. A gente, por muitas das vezes, para conseguir que a criança faça alguma coisa, precisamos, olha, se você fizer assim bonitinha, o tio vai dar biscoito pra você, vai dar o doce pra você. Olha, se você comer a comida toda, depois tem sobremesa. Então, acaba que nós crescemos já dentro desse formato onde precisamos fazer algo para conseguir outra coisa. Claro que o amor de Deus por nós é incondicional. Isso não quer dizer que podemos ficar simplesmente tratando Deus como se ele não soubesse a nossa real intenção. Então, uma coisa é o coração puro de uma criança que até um certo tempo, né, ele sabe que, poxa, tá bom, vou comer a comida todinha porque eu preciso da comida. Ele sabe que ele precisa daquilo. Tem criança que, por exemplo, ele sabe, mas ele sabe que se ele der aquela choradinha pra encher o saco durante umas 2 horas, a mãe e o pai dele vai ceder. Tem criança que sabe disso. Tem criança que não. Como, por exemplo, no meu caso, quando eu tinha os meus 5 a 7 anos mais ou menos, eu não tinha a possibilidade de saber que, poxa, se eu fizer assim, possa ser que mudem essa opinião. Não, eu sabia que se meu pai disse que era assim, minha mãe disse que era assim, acabou, eu tinha que fazer. E tava tudo bem, sabe? Fazia parte da regra. Então, ok, eu preciso disso, faz aquilo. Então, eu quero pedir pra sair pra andar de bicicleta, eu sei que meu quarto tem que estar arrumado, eu sei que, poxa, eu tenho que estar merecendo aquilo, sabe? Então, muitas das vezes eu às vezes ficava com vergonha de pedir uma coisa pro meu pai e pra minha mãe, porque eu sabia que eu tava merecendo muito bem, não. Sei lá, aquela semana foi a semana que chegou o boletim. Aquela semana foi uma semana que, poxa, eu, sei lá, respondi a minha mãe, meu pai tava chateado comigo, eu ainda tava passando por um castigo. Eu tinha esquecido de fazer tal coisa que eu falei que ia fazer, eu deixei tal coisa em tal lugar, quebrei tal coisa. Então, eu conseguia me autoavaliar, sabe? E saber que, pô, eu não tô muito com moral, não, velho. E é importante enxergar isso, principalmente quando Jesus fala aqui pra gente, olha, vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Outra parte que eu posso falar pra vocês. Versículo 32. Pois os pagãos aqui estão sempre procurando essas coisas. Quais coisas, né? Se a gente voltar um pouquinho no 31, Jesus diz assim: não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, ou que roupa, né, que nós vamos vestir. E aí ele segue aqui: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, se a gente for, né, pegar aquela tradução que todo mundo conhece mais, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu sinceramente nem vou me estender muito aqui, porque estamos na nossa série, né, de reflexões mais curtas e objetivas aqui da palavra, mas por muito tempo não fazia sentido pra mim. Tá, Deus, como é que eu vou buscar o reino dos céus e a justiça e as minhas contas, quem vai pagar? Sabe? É engraçado, a gente às vezes pensa isso e não faz muito sentido, dependendo do prisma que você tá olhando, porque hoje pra mim isso faz total sentido, porque eu já busquei todas as outras coisas e junto com essas cores eu tava buscando o reino dos céus. Então, ok, eu tava buscando, mas não da forma como eu deveria buscar. E eu paguei a conta, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu realizei o que eu queria realizar, só que faltava alguma coisa. E a partir do momento em que houve essa inversão de posições, onde eu coloquei de fato o reino dos céus em primeiro lugar e depois eu coloquei as outras coisas, tudo foi diferente. Então, Gabriel, mas de que forma que eu aplico isso na minha vida? Eu, por exemplo, eu vou tentar adaptar aqui para vocês em 2 cenários, né? Você trabalhando para alguém, porque sinceramente, por mais que eu vivi por muito mais tempo tendo a minha empresa, tendo os meus clientes e tudo mais, eu também, né, querendo ou não, presto um serviço para eles, assim como uma pessoa que é CLT presta um serviço, seja da 8 às 18, o que seja. O formato, né, é diferente, mas no final há uma entrega. Então,
Eu fazia algumas escolhas, por exemplo, tinha uma reunião X com o cliente tal dia. Eu sabia que aquele momento eu separei para fazer tal coisa pro reino. Ou aquela reunião que era para durar 1 hora, já é uma sexta-feira às 7, eu sei que 8 horas eu marquei aqui de gravar um podcast. A reunião vai acabar às 7. Como era que era o Gabriel antes? Ah, não, tranquilo, vamos continuar falando. Aí ficava 8, 9. Então, no seu trabalho pode ser uma sexta-feira que você tá ali cansado e tá chamando seus amigos amigo de trabalho para ir, sei lá, sair para ir pro shopping, né? Vamos colocar aqui agora no formato, né? Que você não vai pro bar com eles, então, assim, se você estiver indo, por favor, reveja suas atitudes, meu querido irmão. Mas vamos colocar que você tá saindo ali para ir na lanchonete. E aí, tudo bem, Gabriel, é um problema eu ir? Não, não é um problema você ir, mas entenda que quando você tem muito claro o que é que você está buscando, essas coisas elas se encaixam de uma forma tão natural e tão leve, pessoal, que não causa nenhum tipo de dificuldade. Se você consegue acordar todos os dias às 4 da manhã para se arrumar para o seu emprego, que você atravessa a cidade para ir trabalhar, caramba, por que no domingo você inventa tanta desculpa para poder ir para a igreja de manhã? Ai não, porque nossa, foi uma semana tão difícil. Nossa, pera ainda. Se é Deus que te deu o emprego, se é Deus que permite com que você continue no emprego, se é o próprio Deus que te sustenta todos os dias para ir para o seu trabalho, por que você torna tão difícil, por exemplo, às vezes ir para o domingo na igreja de manhã? Não, porque eu vou no culto da noite, porque é melhor. Aí tudo bem, aí não, porque aí no domingo aí você tira para limpar a casa, você tira para fazer tudo, aí quando sobra um tempo no final do dia você quer parar para ler a Bíblia. Me desculpa, não vai rolar. Não vai rolar. Porque é exatamente sobre isso, tá, Gabriel? Mas então eu vou deixar minha casa suja, vou deixar minhas coisas sem fazer? Não. Porque se você parar um pouco, desacelera um pouquinho, sabe? Vamos sair do automático. Olha a sua semana. Olha o tempo que você tem. Gabriel, poxa, eu acordo às 4, eu chego no trabalho às 7, eu começo a trabalhar às 8, eu saio às 18, eu pego o metrô, eu pego o ônibus, chego em casa às 9 da noite. Eu só tenho tempo de comer, sei lá, fazer alguma coisinha, dormir e ter que acordar de novo. Isso também foi mencionado por muito tempo na minha vida. Só que muitas das vezes buscamos tanto uma perfeição, não, queremos fazer, então vou fazer da forma mais perfeita. Buscamos tanto uma perfeição que não é sustentável. Então você consegue fazer um dia, 2 dias, 3 dias e isso não se sustenta. Porque eu prefiro, e sinceramente, quando você estiver buscando na palavra essas respostas, você vai encontrar. O coração de Deus vai se alegrar muito mais com que você tenha separado para ele 10 minutos, pessoal, 10 minutos para você sentar o seu bumbumzinho na cadeira e ler a Bíblia, ou ler algum livro que possa te levar para mais perto de Deus. Se você sentar 10 minutinhos do seu dia, vai ser muito melhor, não só para o seu coração, não só para a paz que você vai sentir. Eu estou dizendo isso com muita propriedade porque faz total diferença na sua vida, vai fazer muito mais diferença do que você imagina que vai fazer. Se você separar os 10 minutos por dia, já vai ser muito melhor do que as 2 horas que você quer fazer no domingo depois de já ter se cansado a semana inteira, depois de já ter feito um monte de coisa, e você não vai conseguir se aprofundar tanto na palavra como se você tivesse com a cabeça um pouquinho mais descansada, porque o próprio Jesus fala aqui, pessoal, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Se você parar um pouco e ler essa passagem aqui, você consegue ver Jesus falando, pessoal, vamos dar uma desacelerada. E olha, o Pai de vocês que está nos céus, ele já sabe do que vocês precisam. Por que vocês vivem tão ansiosos? Por que vocês vivem tão preocupados? Se ainda, vamos lá, se vocês confiam, se vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você vê que você está pedindo com o coração humilde, você está com o coração quebrantado, pedindo para Deus, olha Deus, nossa, esse mês foi muito apertado, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu estou trazendo aqui problemas que são muito comuns no nosso dia a dia, que justamente tiram a nossa paz. Ou pode ser uma situação de saúde, olha Deus, aquela pessoa da minha família, um amigo, está numa situação complicada no hospital e você não vê a resposta vindo no tempo certo. No tempo certo não, né? Calma lá. No tempo que você gostaria que viesse. Eu vou voltar de novo naquela mesma analogia que eu fiz, pessoal. Hoje, você, adulto, consegue olhar para trás ou consegue ver isso em alguma situação, o quanto que é importante ensinar essas regras para uma criança para que ela saiba o tempo que ela precisa ter para se divertir e o tempo que ela precisa ter para poder fazer as coisas que ela precisa fazer para conseguir ter esse momento de diversão.
Então, assim como a criança, ela pode, pessoal, ela não vai perder o dente, ela vai ficar com carinho. Às vezes a gente fala isso, né? Mas ela não vai ter nada disso se a gente der o doce antes do almoço. A gente sabe disso. Só que tem um motivo, tem um porquê. Não é tão fácil pra você olhar que aquilo que você faz com a criança é um cuidado pra ela, por mais que ela não veja, por mais que ela, ai, porque você me odeia, porque você não me dá, ai, nossa. Você não consegue enxergar o cuidado que você está tendo com ela? Você não consegue enxergar que é um cuidado quando você diz pra um garoto de 10 anos que ele ainda não pode dirigir? Não, mas eu já jogo videogame, eu já. Não, você não pode, você não vai. E é isso aí. Você não consegue ver o cuidado? Você acha que se Deus, por mais que eu vou colocar aqui até na situação onde você não pede pra ele, onde você não conversa com ele, mas ele vê, ele conhece só no seu coração. Então, Jesus está justamente trazendo aqui pra nós o que devemos fazer diante de situações assim, porque não acho que a caminhada com Cristo vai ser perfeita, porque tem uma parte lá que às vezes a galera esquece, né? Do tome a sua cruz, nega a si mesmo e me siga. Então, tem uma cruz ali, tem um negar a si mesmo. E não vai ser fácil, não quer dizer que um dia você vai acordar e você não vai ficar ansioso, angustiado, você não vai ter uma crise de pânico, por exemplo. Você pode sim estar suscetível a todas essas coisas. A grande questão é onde está firmada a sua fé. E, sinceramente, pelo menos isso me ajuda muito, eu leio os versículos e eu repito eles muitas das vezes, não para que Deus escute mais o que eu estou pedindo, mas é para que o meu coração, ele se acalme, a minha cabeça, ela se acalme. Então, às vezes você pode estar num dia daqueles e ler aqui o versículo 34 do capítulo 6. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Você consegue entender que ninguém assinou um papel para você saber que você vai acordar amanhã? Você consegue saber isso? Você consegue lembrar disso? Você consegue saber que a única certeza que nós temos é a morte? Você consegue lembrar que não adianta de nada estar preocupado com o boleto daqui a 2 semanas, porque sinceramente você nem sabe se lá você estará vivo para pagar aquele boleto? Você consegue imaginar quantas pessoas elas programaram algo para a semana delas e elas simplesmente tiveram a vida virada de cabeça para baixo, seja por uma doença, seja por uma fatalidade, seja por uma dificuldade, seja por uma separação, seja por um momento difícil na vida daquela pessoa, aquela pessoa perdeu o emprego. Vocês conseguem imaginar que tem pessoas que isso pode ter acontecido com você já, pessoas que mudaram de casa, mudaram de apartamento, estavam naquele emprego há tanto tempo e assim que ela se mudou, ela foi lá e, poxa, foi para um lugarzinho melhor, o aluguel ficou um pouquinho mais caro e ela acabou de se mudar e ela recebe a notícia na semana que ela foi demitida, que, né, ela não faz mais parte daquela empresa. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que uma mãe, ela tá em casa ou tá trabalhando e ela recebe a ligação do colégio do filho dizendo que o filho tá passando mal e às vezes a criança tem alguma enfermidade que infelizmente vai deixar ela um pouquinho de tempo no hospital e aquela mãe que tinha programado uma semana para cuidar da casa ou fazer X coisa, ou a semana que ela ia trabalhar ela precisa mudar completamente porque justamente o filho dela é uma prioridade para ela. Você consegue entender que tem mães que não têm essa oportunidade porque infelizmente os pais abandonaram aquela família? Não tem um marido para contar, não tem um pilar, um alicerce para conseguir ajudá-la para que ela vá lá e ela dedique o tempo para cuidar do filho dela. E ela precisa agora virar de cabeça para baixo, então ela já tem um emprego que não paga muito bem, ela já não consegue pagar as contas direito, agora ela precisa ficar lá cuidando do filho dela, comprando remédio com dinheiro que ela não tem. Ela precisa agora encontrar uma forma de continuar trabalhando para que ela consiga sustentar tudo isso. Vocês conseguem entender que quando às vezes você sai um pouco da sua bolha, você consegue enxergar muito mais coisas além daquilo que está debaixo do seu umbigo? Como se o mundo girasse ao seu redor, como se todo mundo precisasse ficar sujeito àquilo que, nossa, como você está passando por uma dificuldade. Como se todas as pessoas também não tivessem. Como se Deus não estivesse vendo a sua dificuldade. Sabe? Então, não é fácil, pessoal, e não vai ser fácil. E no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sinceramente, isso daí não é como um passe de marcha que você fala e simplesmente a dor vai embora. Mas é importante com que você saiba em quem você está confiando. Porque
Eu vou usar mais uma analogia pra gente encerrar. Não acha que Deus te colocou dentro de uma piscina e Ele sabe que você não sabe nadar? E Ele te jogou lá com uma outra pessoa que também não sabe nadar. Você consegue entender que Ele cuida de tudo e que Ele vai te colocar na piscina em que você consiga primeiro dar o pé, né? Pra você conseguir aos poucos ir nadando, aos poucos ir se soltando para você conseguir ficar ali sozinha num lugar um pouquinho mais fundo. Você consegue entender que Ele não vai colocar um instrutor que não sabe nadar, não sabe salvar alguém em uma situação de emergência? Você consegue entender que Ele cuida de tudo? Só que às vezes, infelizmente, o que mais acontece é que a gente acha que já tá pronto o suficiente para conseguir nadar lá, dar o tibum, mergulhar 5 metros de profundidade, dar pirueta, e é isso aí. E aí depois Deus, precisa dar o jeito dele de mandar lá o salva-vidas para te resgatar. Porque infelizmente você não viu ali na placa, ó, é importante saber pelo menos isso e isso antes de entrar nessa piscina. Não, mas eu já sei. Aí você vai lá. Você não pede, você não ora, você não busca a confirmação dele antes de fazer qualquer coisa. Porque você é tão cheio de si, é tão vazia por dentro dele, que você não consegue entender que você não é nada sem ele. E eu, sinceramente, cheio de tanto ego, cheio de tanta força, não porque eu sou forte, não porque eu aguento, não porque eu já fiz isso, não porque eu já passei por isso, então, o que é essa dificuldade? Eu vou conseguir passar. Um mero medíocre idiota que não sabia que justamente todas essas coisas só foram feitas porque quem me sustentou foi Deus, não foi a força do meu braço. Quem colocou aquela oportunidade não foi porque eu era bom, foi porque Ele quis que acontecesse. Quando você aprende a dar o mérito para aquele que fez e faz todas as coisas, quando você aprende a entender que você não é nada sem Ele, é aí que você vê qual que é o valor real da vida. Porque tudo passa. E quanto antes você enxergar que sem Ele você não consegue, e se Ele está permitindo com que você passe por esse deserto, é porque Ele sabe o que é melhor para você, você não sabe o que é melhor para você. Não sei quem ficou te convencendo do contrário, mas você não sabe. E é por isso que você precisa buscar Ele acima de todas as coisas. É por isso que Jesus fala para você buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu espero que essa palavra tenha tocado no mais íntimo do seu coração e que você possa sair desse podcast aqui com pelo menos uma interrogação, pelo menos com uma vontade de parar um pouco e olhar para dentro de si, parar um pouco e orar e conversar com Deus, não com pressa, não naqueles últimos 10 minutos que você já tá capengando de sono na hora de dormir, não com aquela pressa na hora de almoçar quando você tá morrendo de fome, você já tá ali e fazendo Senhor, abençoa essa comida, amém. Que você possa conversar com o seu Pai que está no céu. Porque por mais que você esconda o seu rosto dele, por mais que você finja que ele não está lá, por mais que você muitas das vezes o ignore e entristeça o coração dele, ele vai continuar ali te amando e cuidando de você. Que Jesus te abençoe.